Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Elida E eu sou a Cristiane. e estamos aqui para mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Esse canal que tem a intenção de discutir assuntos relacionados à psicologia, ao cotidiano, à saúde mental das pessoas, enfim, dar dicas e fazer reflexões sobre como ter uma vida melhor, né, Cris? Exatamente. Pensar um pouquinho, na nossa saúde mental, do quanto é importante nos cuidarmos, dar atenção, para a sua saúde mental, para a qualidade de vida, E com isso nós vamos verificar, que inclusive tem muitos estudos sobre o assunto, muitas reportagens, inclusive interessantes que nós vimos, que tratam disso, alguns movimentos que as pessoas estão tendo com relação à carreira, com relação ao significado do trabalho, com relação ao cuidar de si, a saúde mental, Então, se você tem interesse nesse tema, aproveite aí para já curtir o nosso canal, para deixar o seu like. Isso mesmo. Que serão várias as discussões e deixar até no comentário, futuros assuntos que vocês gostariam que a gente tratasse aqui, tá bom? Cris, vamos falar sobre o que está acontecendo? Não sei se vocês estão ligadinhos aí de casa. Um fenômeno muito interessante que a gente não pode deixar passar despercebido, que é o que está sendo chamado de grande demissão, Que é um número, assim, gritante, exorbitante que a gente está tendo de demissões voluntárias, no Brasil e também no mundo, que tem levado a gente a refletir sobre o mundo do trabalho, sobre o lugar que o trabalho tem tomado no lugar, assim, na vida das pessoas, E só para ter uma ideia da dimensão disso, pessoal, agora em fevereiro, hoje a gente está em novembro, Em fevereiro de 2022, saiu uma pesquisa na revista Você S.A., falando que 500 mil de pessoas pediram demissão no Brasil. É muita gente, não é? Então pensa, a gente acabou de sair de uma pandemia. Sim. Um fenômeno que, assim, nos pegou de surpresa. Várias pessoas passaram por uma situação de desemprego, tiveram que ficar em casa. E agora elas retomaram com outra cabeça, Eu acho isso tão diferente, é um movimento muito diferente, por isso que nos chama atenção, Porque a gente costuma ficar tão preocupado com o emprego, em não perder o emprego, ainda mais depois de uma pandemia, E tudo como a Elida falou. E aí, de repente, as pessoas fazem um movimento oposto. Exato. É um movimento bem oposto mesmo, de falar, opa, isso não me atende mais. Agora, cabe a nós, conversar, e é isso que a gente quer entender, está buscando entender, por que as pessoas tomaram essa atitude, Começaram a ter esse movimento. Porque, pensem, é muita gente pedindo demissão. Muita gente. Então, é um número bem expressivo. E a gente não pode deixar despercebido. Eu acho que, assim, um dos principais fatores é a clareza que as pessoas estão tendo sobre o que é saúde. Sobre o que é ter qualidade de vida e buscar essa qualidade de vida, não se sujeitando mais a determinadas situações que se sujeitavam antes, É verdade. Aquela noção de que o dinheiro é importante, mas existem outros fatores também que são importantes e que, se não forem considerados pelas organizações, infelizmente, as pessoas vão sair e vão procurar um lugar em que elas aceitem, encontrem isso, Isso. Então, assim, começando pelo conceito de saúde, a gente tem o conceito da Organização Mundial de Saúde, que fala que você ser saudável não necessariamente é você não ter uma doença. A ausência, O fato de você não estar no hospital, você acordou bem, sem nenhuma dor, não quer dizer que você está saudável. Por quê? O conceito de saúde, ele é mais amplo. Ele inclui diferentes dimensões da nossa vida, incluindo aí a nossa dimensão pessoal, eu com o meu corpo, eu com o meu psicológico, a minha mente, Toda aquela rede mesmo, que a gente fala da roda da vida, Da roda da vida, que inclusive é uma técnica bem legal de você se aprofundar. A gente pode até falar sobre isso depois com mais calma. Sim. Que é exatamente a roda que vem falar das dimensões, Eu comigo mesma, eu com a minha família, eu com os meus amigos, eu com a minha profissão, eu com a minha espiritualidade. E aí, o tanto que eu me dedico a cada uma dessas dimensões, Há quanto tempo eu dedico, qual
a proporção de atividades que eu tenho dedicado a cada uma dessas dimensões para, de fato, fazer a roda girar, né? O importante é que haja um equilíbrio entre essas dimensões e buscando realmente vivenciar um pouquinho de cada uma, né, Cris? Eu acredito que sim. Eu acho que o fato da pandemia, ela fez com que as pessoas, né, obrigatoriamente, né, se voltassem para si, né, para suas casas, né, e observassem um pouco mais ali o convívio, né, o quanto elas precisavam. Acho que a gente ia tanto no automático, né, que a gente não notava essa necessidade, né, de ter uma vida mais saudável, de ter um tempo para dedicar à família, um tempo para os amigos, um tempo para si mesmo, né. Então, acredito que seja o movimento esteja vinculado a esse olhar para si mesmo, que foi proporcionado, né, não por opção das pessoas, mas foi meio que um choque, né? Um choque, né? Então a gente acabou voltando e começou, espera, mas será que vale a pena mesmo, né? Eu ficar ali no piloto automático, trabalhando e não valorizando necessariamente o que eu preciso valorizar, né? Valorizando o consumismo, valorizando o dinheiro, né? O financeiro ali. Então, as pessoas se voltaram e falaram assim, espera, então eu estou buscando equilíbrio e começaram a repensar, né, no significado do seu trabalho e no quanto a empresa em que as pessoas estavam, né, davam suporte para esse novo pensamento, esse novo normal. Eu acho que esse novo normal está começando a se configurar, né, muito mais partindo das pessoas, né? E aí as empresas estão tendo que meio que se adaptar a isso, né? Porque imaginem, essa quantidade de pessoas pedindo demissão, as empresas também acenderam uma luzinha e falaram, opa, né? Também precisam pensar. O que nós, enquanto empresas, precisamos fazer, né? Então, a gente precisa, enquanto empresa, pensar sobre isso, né? E enquanto né, ser humano, óbvio, profissional, né? Construindo a sua carreira, a gente precisa pensar isso e seguir esse fluxo mesmo que as pessoas estão, né? De repensar, porque isso é saudável, né? E aí, isso puxando o gancho, a gente vê até já iniciativas das próprias organizações tentando implantar já práticas mais humanizadoras, né? Sim. Voltadas para a qualidade de vida, né? Então, a importância realmente, às vezes, de entender melhor a sua equipe, conhecer as demandas. Muitas pessoas, infelizmente, adoeceram, perderam entes queridos, né? Então, a noção, assim, de trabalhar o luto, de reconhecer a perda, de oferecer serviços de terapia, né? Um apoio mais de atendimento clínico, um incentivo a atividades físicas, um ambiente de trabalho mais alegre, mais acolhedor, com mais reconhecimento, né? A ideia de um clima porque você sabe que a gente fica muito nas empresas, não necessariamente, né, pelos benefícios e tudo mais. É claro que isso atrai, mas isso precisa estar em equilíbrio com o ambiente de trabalho, a qualidade de vida no trabalho, né, o clima organizacional. A gente sabe que uma empresa que que se dedica a cuidar do clima organizacional, ela consegue reter muito mais, né? Porque vamos nos colocar no lugar, né? Quando a gente está em uma empresa em que você gosta das pessoas, em que você se sente bem estando lá, né? A sua saúde mental vai ser outra, fato, né? Porque você vai sair da sua casa, você falou assim, nossa, eu vou trabalhar e vou encontrar tais pessoas, e aí aquilo já te remete a algo positivo, algo bom, né? E te motiva, porque a gente sabe que a motivação ela é muito interna mesmo, né? Da gente. Então, quando você está motivado a ir trabalhar, gente, é meio caminho andado, não é? Então, assim, eu acho que o legal também é a organização oferecer até um pacote de benefícios flexíveis, né? Para atender as diferentes expectativas, porque cada um tem uma realidade, tem um momento de vida, uma fase de carreira diferenciada. Às vezes as minhas necessidades não são as mesmas que a Cris tem, né? Então, às vezes, essa abertura mesmo para entender cada um dos funcionários e oferecer um leque de opções para que a gente consiga alinhar os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, né? Porque a relação, como a gente sempre fala, né?
para dar certo, precisa ser uma relação de ganha-ganha, né? Equilibrada ali, né? Entre a empresa e o colaborador. Né? E o colaborador agora, nós enquanto profissionais, com esse movimento que nós começamos falando, né, que as pessoas estão pedindo demissão, isso, né, nos leva a entender que as organizações ainda não estão, né, nem todas estão atentas a esse movimento. Então, elas precisam se adequar, se adaptar a esse novo movimento e começar a repensar, mesmo nas práticas que elas estão tomando, né, se estão realmente cuidando das pessoas, se estão tomando atitudes realmente humanizadas dentro da empresa, né, porque quanto mais o colaborador, né, quanto mais o profissional estiver satisfeito dentro da empresa, mais ele vai desempenhar adequadamente suas tarefas, suas atividades, ele vai estar feliz, ele vai estar comprometido, ele vai ser parceiro. Então, né, essa parceria tem que ser muito bacana, né, para as pessoas realmente ficarem e buscarem se desenvolver e desenvolver automaticamente a empresa em que elas estão, né? Mas assim, eu estou falando de empresa, mas a gente precisa pensar que carreira não está só ligada à empresa, né, Elida? A gente tem essa tendência mesmo, mas não é, né? Carreira não necessariamente você precisa estar ligado a uma empresa, você pode ser empreendedor, né? Enfim, a noção tem de trabalho para além de emprego. Né? É a noção de trabalho, exatamente isso, né? Que a gente precisa, né, pensar um pouquinho mais uma visão mais macro, né, da carreira. A gente vai falar sobre isso também nos vídeos futuros. Né? Em vídeos futuros. E aí, pessoal, assim, só para ir fechando o raciocínio aqui, eu acho que a gente pode propor a seguinte reflexão para vocês, né? Diante de toda essa discussão, se você, por exemplo, é um gestor, é um líder na organização em que você trabalha, ou é um empreendedor, enfim, como que você tem lidado com essas questões, né? Como que você tem transformado o seu negócio para, de fato, implantar políticas e práticas mais humanizadoras, né? E, por outro lado, se você é um empregado, é um trabalhador, tem o seu próprio negócio, enfim, consultor, professor liberal, profissional liberal, enfim, as diferentes profissões e diferentes carreiras, como que você tem visto o trabalho, né? Como que você tem visto a sua profissão? Como que você tem visto a organização em que você trabalha? Será que é ali que você deseja de fato estar? Será que você tem outros planos de carreira? Você faz parte fechado naquela oportunidade ali, não se pensou em outras possibilidades, né? De repente está nesse movimento aí de muita gente, né, de pedir demissão, ou você está ali, né, pensando ainda, né, insatisfeito de repente com o seu trabalho, com o que você está fazendo no momento, né, e repensando, nossa, será que eu arrisco, será que não? Né? Então, é voltar o olhar para si mesmo, né? Fazer essa avaliação da roda da vida, se ela está equilibrada, entender onde que está o maior ponto de desequilíbrio, né? E aí sim partir para uma ação. Para uma ação que respeite quem você é, que respeite os seus valores, onde você quer estar, o que você quer ser, para além do dinheiro, que é importante, mas que a gente já discutiu aqui. Outras dimensões que também são importantes e precisam ser valorizadas. Né? Porque a gente precisa estar bem, estar feliz, né? Ter a sensação de prazer com o que eu estou fazendo. Né? Então é isso, pessoal. Acho que é o objetivo da nossa conversa de hoje. Né? Muito obrigada por acompanhar. Não deixe de curtir o canal, dar um apoio para essa iniciativa. E bora a gente se vê nos próximos vídeos. Isso mesmo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.